Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 2 ao 5. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, quando pensamos em termos de Evangelho de Deus, necessariamente temos que pensar que Jesus não apenas morreu por nós, mas também nos levou a morrer com Ele naquela cruz, nos libertando totalmente do pecado. Depois disso, Jesus ressuscitou para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Fé nesta verdade faz toda a diferença, tanto aqui como no céu, como na eternidade, qualquer lugar. O Evangelho é Cristo mesmo, e tem tudo a ver com a morte e a ressurreição de Jesus, e também a nossa morte e ressurreição em Jesus. O Evangelho é Jesus compartilhando conosco a sua morte e também a sua vida. Cristo morto por nós, nós mortos em Cristo, e Ele vivendo em nós a sua vida justa e santa. Se for menos do que isso, não é o Evangelho de Deus. Pelos critérios do Evangelho, nós morremos e ressuscitamos com Cristo, e Cristo em nós, vivendo sua vida com todo poder, com toda santidade, com todo recurso que Ele tem e que Ele é. Então, irmãos, receber o Evangelho significa crer que morreu com Cristo, que ressuscitou com Cristo e que Cristo agora vive em mim. Crer não custa nada. Pela graça, por causa da graça e pela graça, a gente crê. No texto que foi lido lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos novamente ouvir a leitura do verso 2 e 3. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência.
o apóstolo Paulo nos diz que ele e seus companheiros foram ousados em Deus para pregar o Evangelho de Deus. Em seguida, ele usa uma expressão assim: porque a nossa exortação. E aí continua descrevendo como que foi, como que era essa exortação que ele fez. O que Paulo chamou de nossa exortação tem a ver com o Evangelho de Deus que ele pregava, que ele compartilhava com as pessoas. E esse Evangelho de Deus que Paulo compartilhava com as pessoas tem alguns aspectos marcantes. E nesta manhã, pela graça de Deus, vamos tocar em alguns. Primeiramente, o Evangelho não procede do engano. Você pode ler o versículo 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Você viu? Aí diz que a nossa exortação não foi com engano, não procede do engano. A pregação do Evangelho, irmãos, não tem intuito de enganar ninguém. Pelo contrário, o Evangelho nos liberta do engano do pecado, nos livra do engano religioso e também dos falsos pregadores, dos falsos mestres, né? Então o Evangelho não engana ninguém, não é enganoso. O Evangelho não é uma trapaça, o Evangelho não é arapuqueiro, não é. O falso Evangelho é aquele que não se fundamenta na suficiência da crucificação de Jesus, na qual nós também fomos crucificados juntamente com Jesus, e na eficiência da ressurreição do nosso Senhor, pela qual estamos ressuscitados também com Ele, e Ele vive em nós a sua vida divina, né? Então, irmãos, a maior tragédia que existe é a tragédia da fé equivocada, numa salvação também equivocada, um evangelho falso. Se você recebe um evangelho falso, você está ferrado, você está lascado ainda mais, né? Então, o evangelho não é enganoso, o evangelho não engana ninguém, o evangelho não procede do engano. O Evangelho trabalha com a verdade e trabalha no sentido de libertar verdadeiramente as pessoas. Segundo, o Evangelho não é misturado com imundície ou impureza. Você viu e ouviu o texto lido, podemos até ouvir novamente o versículo 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Viu? Não foi com engano, não foi com imundícia, impureza, sujeira, e também não foi com fraude, não tem fraudulência. O Evangelho não é misturado com imundícia ou impureza, não é, irmãos. O Evangelho de Deus é santo
e produz santidade no interior dos que creem nele. Ele nos salva da imundícia e não em imundícia. Ele salva dos pecados, nunca nos pecados. O Evangelho de Cristo remove de nós toda a imundícia, toda a impureza, toda a sujeira, toda a contaminação, toda a iniquidade e todo o pecado. O Evangelho nos deixa puros, com a pureza de Cristo. A pureza de Cristo fica em nós. A pureza que temos não é a nossa pureza, mas a pureza de Cristo, daquele que está em nós, daquele que vive em nós. Ele manifesta a sua pureza, a beleza da sua pureza. Terceiro, o Evangelho não é fraudulento. Ele não tem fraude. O Evangelho não se baseia em fraude. Não usa de artifícios para atrair as pessoas. O Evangelho não é corrupto, nem negociável, e muito menos conivente com o pecado. O Evangelho não faz promessas irresponsáveis para engabelar os incautos. O Evangelho não está interessado em outra coisa, senão na libertação verdadeira das pessoas. O Evangelho é honesto, libertador e singelo. Quarto, a mensagem do Evangelho não se preocupa em agradar aos homens, mas a Deus. Verso 4, você pode ler o verso 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho vos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Quem prega o Evangelho não prega para agradar aos homens, mas a Deus mesmo. O Evangelho não é uma mensagem que o povo quer ouvir, mas é a mensagem que o povo precisa ouvir. A pregação do Evangelho não é agradável aos ouvidos do pecador, mas pode torná-lo agradável a Deus em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho não é para levantar a estima de pecadores, mas para notificar de que os pecadores foram crucificados com Cristo na cruz e foram libertos. O Evangelho não tem como objetivo divertir pecadores, mas salvá-los pela regeneração desses pecadores por meio da morte e ressurreição juntamente com Cristo. Quinto, o Evangelho não usa de linguagem de bajulação. Versículo 5, lá na carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Essa linguagem de bajular é um nojo. Bajulação é nociva, irmãos. Bajulação é nociva.
E a bajulação de pregador é a mais nociva que existe. Portanto, digo-lhes: fujam depressa de qualquer pregador bajulador. Pregador puxa-saco, bajulador, fujam dele. Os lábios do bajulador têm coração dobrado e fala com segunda intenção. O coração, os lábios do bajulador é enganoso. Os lábios do bajulador têm coração dobrado e fala com segundas intenções. Salmo 12, verso 2. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Você viu? Lábios bajuladores, lábios que bajulam, tem coração falso. O coração é falso. O evangelho é amoroso, sim, muito amoroso. O evangelho tem amor, o evangelho ama, o evangelho é amoroso, mas não bajulador. A bajulação é falsa e enganosa, mas o amor é verdadeiro e libertador. Sexto, o evangelho não tem intuitos gananciosos. Versículo 5, vamos ouvir. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Pretexto de avareza, ganância. O evangelho não tem intuitos gananciosos. O evangelho não é avarento. E o pregador do legítimo evangelho também não é avarento. O evangelho não é avarento, não é motivado por interesses gananciosos. O evangelho não visa tirar algo, mas dar algo. O evangelho não quer tirar algo de você, ele quer lhe dar algo. O evangelho não visa o bolso das pessoas, mas suas almas. O objetivo do evangelho não é arrancar dinheiro das pessoas, mas arrancar o pecado dos seus corações e suas almas do inferno. Sétimo, embora seja verdade que o pregador do evangelho possa viver de doações daqueles que creram no evangelho, mas o evangelho não é algo profissional, fechado em um acordo trabalhista, mas um derramamento amoroso da própria alma em benefício das pessoas. Versículo 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Vocês perceberam? Paulo disse que comunicou o evangelho, e com o evangelho comunicou a sua própria vida, sua própria alma. Isto é muito parecido com Jesus, aquele que veio para servir e não para ser servido. Este é o espírito do evangelho. Eu estou ciente, irmãos, que o evangelho é a mensagem
que a maioria não quer ouvir. Tenho certeza. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho que prego e que alguns irmãos espalhados aí no Brasil e no mundo também pregam. Estou ciente que é o Evangelho que a maioria não quer ouvir, mas mesmo assim a ordem que eu tenho é de pregar o Evangelho. Foi Jesus mesmo que deu a ordem: pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Agora, antes de anunciar o Evangelho, é preciso compreender duas coisas básicas. Primeira, o Evangelho é de Deus. O Evangelho é de Deus, não é nosso, não é meu, é de Deus. Segunda, toda a revelação de Deus para salvar, para a nossa salvação, está encerrada no Evangelho, o Evangelho de Deus. Então, se o Evangelho é de Deus, significa que nós não inventamos o Evangelho. Não. Religião, sim. Religião é uma invenção do homem caído em parceria com o demônio, com o diabo. O Evangelho de Deus é de Deus mesmo. É coisa dele. O Evangelho é de Deus e eu só tenho que anunciá-lo, quer as pessoas gostem ou não. O Evangelho é de Deus e eu preciso anunciá-lo, quer você goste ou não goste. Então, o Evangelho é de Deus. O que funciona no meio religioso é o pacote, tá? No meio religioso, o que funciona é o pacote. Cada grupo religioso tem o seu pacote. Se quiser permanecer ali, tem que seguir o pacote daquele grupo religioso. Cada grupo segue as instruções do pacote. A autoridade maior é o pacote religioso. E pior ainda, é que o pessoal responsável pelo pacote enfia na cabeça das pessoas, enfia goela abaixo o pacote da casa. A pessoa tem que aceitar a moda da casa, senão não fica. Quando você anuncia o Evangelho de Deus para os seguidores do pacote, a primeira reação é: aqui nós não cremos assim. O nosso pastor ensina de outro jeito, né? Do jeito do diabo, de certo, né? Entre o pacote e o Evangelho, vamos ficar com o pacote. Aí o diabo deita e rola. Mas para receber o Evangelho é preciso crer nestas verdades da palavra de Deus. Cristo me atraiu assim na cruz, Ele me fez morrer no seu corpo, Ele me ressuscitou juntamente com Ele, e agora Cristo é a minha vida, Cristo vive em mim. Para o seu próprio bem, espero que você saiba identificar o Evangelho de Deus e crer nele.
porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos, capítulo 1, versículo 16.